Amém. Nós vamos prosseguir aqui na nossa programação. Quero chamar agora o nosso querido amigo, Coronel Eduardo Pereira, lá de Pernambuco, ex-chefe da Casa Militar, nosso querido que faz parte da liderança da UNEV, da União de Militares lá de Pernambuco, e ele vai falar sobre o cristão nas artes, no entretenimento e nos esportes. Glória a Deus pela sua vida, Coronel Eduardo. Somos muito gratos a Deus por essa oportunidade. Queria que o irmão ficasse com total liberdade para fazer a sua apresentação, expor o seu coração e nos dirigir numa oração mais específica para essa área tão importante, né, do cristão nas artes, como aqui a Paola disse, a importância do protagonismo cristão nas artes, no entretenimento e nos esportes. Seja bem-vindo. A palavra é tua. Pai do Senhor, meu amado irmão Pode Coronel falar, Terra. a palavra é tua. É uma alegria grande. Está me ouvindo? Estou sendo ouvido? Estou ouvindo sim. Alô? Está ouvindo? Estamos ouvindo. Pai do Senhor, meu amado Pode irmão prosseguir. Coronel Terra. Estamos ouvindo. Todos os irmãos que estão nos assistindo nesse momento, agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos juntos para fazer o que nós sempre gostamos, que é nos alimentar da palavra de Deus. Eu que venho assistindo, na verdade não dá para assistir todas as ministrações, mas venho assistindo algumas das ministrações e realmente foi uma grande ideia, uma providência divina nós podermos estar compartilhando a palavra de Deus. Na verdade, eu participo ativamente da União dos Evangélicos Militares e servidores da segurança pública do estado de Pernambuco. Muito embora tenha sido presidente, o nosso atual presidente é o Major Sérgio André, com sua diretoria, e nós estamos ali ajudando, né, naquilo que a gente pode, cooperando sempre, porque é um trabalho que não pode parar. Sempre orando, porque ora nós temos conquistado vitórias, ora nós, naturalmente, como seres humanos, nos entristecemos, mas sabendo que tudo está no controle de Deus. Eu sei que o propósito da reunião e da ministração é mas eu sei que no final sempre tem uma oração, e eu gostaria de incluir nessa oração os irmãos de Pernambuco, em especial a família do Sargento Vieira, que era um militar que estava internado e hoje ele acabou, infelizmente, falecendo, mas nós sabemos que ele está com o Senhor, para que Deus possa consolar a sua família e dar esperança à sua família. Então, a gente sabe que o trabalho de evangelização, trabalho missionário, de encorajamento nos quartéis não é fácil. É um trabalho que requer muito engajamento, muita dedicação, mas os irmãos da UNEV, juntamente com todos os irmãos que participam das uniões no Brasil, elas estão imbuídos nesse propósito e nós fazemos parte com muita alegria desse trabalho. Nós somos coronel da reserva da Polícia Militar, servimos na Polícia Militar durante 34 anos, dos quais fiquei 12 anos na Casa Militar e no meu último período lá, durante 3 anos e meio, eu tive a oportunidade e a honra dada por Deus de ser o chefe da Casa Militar, com uma alegria muito grande e uma responsabilidade grande também, mas uma alegria, e ali pude servir ao Senhor, diante do Senhor, na sua palavra, entreguei o comando ao Senhor e graças a Deus, Deus aprove que nós passamos bem por lá e no ano de 2018, final de 2018, nós fomos para a reserva. Mas, meus irmãos, quando veio a área de influência, que era para nós podermos ministrar nessa área, eu fiquei pedindo ao Senhor, pedindo a Deus, em que viés nós poderíamos ministrar. E aí, eu comecei a olhar a minha infância, né? Eu nasci num lar cristão, eu nasci num lar batista, numa lar cristão, que eu digo, a minha família, uma parte da minha família, era da Igreja Batista. Então, desde crianças, juniores, adolescentes, jovens, uma parte da mocidade, eu fiz parte da Igreja Batista e depois me transferi para a Igreja Missão Evangélica Pentecostal,
que é onde eu estou até hoje e onde conheci minha esposa, ainda era cadete da academia, né? E eu estudei no Colégio da Polícia Militar, desde os 11 anos. O Terra, eu sei que ele foi aluno da famosa SpaceX, né? Escola Preparatória de Cadetes do Exército, né? E eu creio que muitos dos nossos militares, oficiais, graduados, enfim, também vieram das escolas militares, dos colégios militares. Os colégios da polícia, colégio da Polícia Militar, colégio militar do Exército, colégio do Corpo de Bombeiros, enfim, colégios militares do Brasil afora. Mas dentro dessa... quando a gente entra, por exemplo, eu entrei no Colégio da Polícia Militar com 11 anos, três coisas, elas são uma realidade no colégio. É o esporte, o entretenimento e a arte, né? E a gente, como criado no lar cristão, a gente fica sempre numa dúvida. É lícito ao crente participar do esporte, da arte e do entretenimento? Veja, hoje nós vivemos novos tempos. Hoje a gente vive um tempo de mais liberalidade. Na minha época, na época que eu era criança e adolescente, as coisas eram mais restritas. E tinha até certas denominações que eram muito rígidas, no sentido de não aceitar esse tipo de coisa. Então, veja, você estudar no colégio militar, por exemplo, e você ser selecionado para uma equipe esportiva, ou você ser selecionado para participar de um teatro, como tem, né? Existe teatro, existe o coral, que não necessariamente é um coral que canta música cristã. Então, a arte, de um modo geral, o entretenimento e o esporte. E aí, eu digo, veja, aí eu vim avançando no tempo e vi também que nós, da UNCEB, em especial, aqueles que participam diretamente das reuniões locais, como é os PMs de Cristo, como é a UNEV, né, como são as uniões que tem nos diversos estados, nós somos formados por pessoas de diversas igrejas. Nós não somos uma denominação. Então, ali você vai encontrar batistas, congregacionais, presbiterianos, assembleianos, metodistas, adventistas, de diversas denominações cristãs, né? E como nós vamos tratar esse tema nessa diversidade? Como a gente tentar encontrar uma unidade nessa diversidade? Aí a pergunta que vem é lícito, é correto ao crente, ao cristão evangélico participar de esporte, participar de arte, participar de entretenimento? Como é isso, né? Aí eu peguei um texto de Paulo ali em Romanos 14, do 1 ao 5. Eu vou ler rapidamente, eu sei porque o tempo é muito escasso. Ele diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Veja que palavra maravilhosa. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Tem outra expressão, tem outra tradução que diz o fraco come legumes. Quem come não despreze o que não come. E o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Então, Paulo nos dá uma aula aqui de que existem crentes que pensam de uma forma e crentes que pensam de outra. Ele usa essa metáfora de comer carne ou legumes. Ele diz, tem crentes que, vamos dizer assim, é mais forte, ele come carne. E tem crentes que é mais fraco, ele come legumes. Aí ele dá uma dupla determinação, orientação para cada um deles. Ele diz, quem come carne, não despreze quem não come. E quem não come carne, ou seja, quem come legume, não julgue o que come. Isso, meus irmãos, estabelece para nós uma necessidade de vermos, de termos o nosso pensamento, a nossa opinião, sem interferir na dos outros. Eu lendo os comentários aos Romanos do pastor Hernandes Dias Lopes, que na verdade é um professor, um escritor, né?
e ele tem assim, uma didática muito grande. Ele diz que os atos, e até biblicamente falando, eles podem ser classificados em morais, imorais e amorais. Os atos morais são aqueles que a Bíblia certamente vai aprovar e todo crente pode fazer, que é, por exemplo, você ajudar alguém que está em necessidade financeira ou está precisando de uma alimentação, de uma cesta básica, enfim, são coisas que a gente, com o nosso discernimento, até a pessoa que tem um discernimento menor, ele vai conseguir saber do que se trata. Existem os imorais, que é claro que o crente não vai poder fazer, claro, isso aí também fica dentro de um certo contexto, mas é óbvio que, mesmo dentro de um contexto, se você olhar para o homem médio, para a pessoa média, claramente você vai ver que aquilo não é correto. Por exemplo, um crente embriagado, né? Um crente usando drogas ilícitas, isso é imoral. Então, você tem o campo da moral, tem o campo imoral e tem o campo amoral, que é aquele neutro. É claro que esse é um campo que você não vai, por exemplo, encontrar na Bíblia. Você não vai encontrar na Bíblia, ó, é lícito você jogar futebol, é lícito você praticar um esporte de atletismo, é lícito você participar de um grupo de teatro ou de um grupo de artes, ou uma coisa que era muito interessante na minha época de criança e adolescente, era uma discussão sobre se era lícito ou não assistir TV, assistir televisão, e o que era que você ia ver na televisão. Então, essa é uma questão que a gente precisa se pegar. E aí eu gostaria de dar 3 exemplos para... 3 exemplos rápidos, eu sei que o tempo voa, né? Mas 3 exemplos rápidos apenas para... Uma vez eu estava ouvindo um debate de uns pastores assim, muito preparados, né? Muito bem, com uma formação teológica muito forte. E um dos pastores, ele deu um exemplo que eu nunca mais esqueci. Ele disse que ele estava lá na sua igreja e tinha uma congregação, e um dos obreiros, que era o dirigente da congregação, chegou para ele e disse assim: pastor, eu estou com um problema lá na nossa congregação. Aí ele disse: meu irmão, qual é o problema? Senta aqui para a gente conversar. Ele disse: eu estou com um problema com 4 jovens na nossa congregação. Ele disse: poxa vida, então vamos ver o que é para ver se a gente consegue lhe ajudar. Qual é o problema? Ele disse: esses 4 jovens gostam de jogar futebol. Aí o pastor olhou para ele e disse: eles gostam de jogar futebol? Gostam de jogar futebol. E eu não sei o que dizer a eles. Ele disse: meu irmão, me diga o seguinte, eles estão indo para a igreja? Estão. Eles são cooperadores da obra, oram, leem a palavra, participam do grupo de jovens, participam. Tudo isso eles fazem. Quer dizer que o único problema, ele tem algum outro problema? Não. O problema deles é jogar futebol. O que é que eu digo a eles, pastor? Aí o pastor disse: diga a eles, são quantos? São 4. Diga a eles que arrumem pelo menos mais 6, porque aí com 10 eles fazem 2 times de futebol de salão, e aí jogam um time contra o outro, e eles se alegram ali e tal, e fazem o esporte. Eu achei interessante ele dar essa resposta, porque tem coisas, irmão, a gente problematiza muitas vezes alguma coisa. E aí eu vou para o meio esportivo. Na década de 70, na década de 1970, a gente não via quase ninguém pregar no meio esportivo, pregar a palavra, evangelizar, fazer missões. Eu me lembro que uma única pessoa que eu me lembro que eu gostava de assistir futebol era o goleiro João Leite, do Atlético Mineiro, que hoje é deputado em Minas Gerais. Ele era um dos que pregava, ele sempre, todo mundo dizia, ó, João, era ele e Márcio Araújo. Márcio Araújo era menos conhecido, ele como era goleiro do Atlético Mineiro, ele era mais conhecido. E na camisa dele, que me parece até que depois mandaram tirar, tinha escrito aqui: Cristo salva. O que eu quero dizer com isso? Que, meus irmãos, dentro do campo, dentro de certos campos, nós precisamos estar atuando. E, às vezes, o evangelho deixa de avançar porque, às vezes, nós queremos julgar ou desprezar aquele que faz isso ou aquilo. E aí eu vou para um segundo exemplo, que aí esse foi comigo, um exemplo pessoal. Como o Coronel Terra falou, tive a oportunidade de ficar um tempo relativamente longo, quase todo um mandato, como chefe da Casa Militar. E as autoridades, certos eventos, elas precisam ir. E um dos eventos que a autoridade vai é a abertura e alguns eventos do Carnaval. E como é que é? No sábado pela manhã, os irmãos sabem que ali em Pernambuco, em Recife, em Olinda, principalmente em Recife, existe o chamado Galo da Madrugada. E o Galo da Madrugada é um
um evento que dá mais de 1 milhão de pessoas, né? Então, são 5.000 PMs ali trabalhando, policiais civis, bombeiros, enfim, é uma estrutura, uma operação de guerra. E aí existe um momento, logo no início, que a autoridade, o governador do estado, ele toma café da manhã num determinado ponto e depois ele sai encaminhado até a central de operações da Polícia Militar, da Defesa Social, para poder ver a apresentação de como é que vai estar distribuído o policiamento, ver toda aquela estrutura de policiamento que vai ser, estratégia que vai ser realizada ali naquele evento. Só que nesse percurso, entre sair desse local e até chegada, mais ou menos uns 2 quilômetros de caminhada, não é pequeno. E aí a gente vai encontrando aqueles blocos de carnaval, aqueles blocos. Para minha surpresa, que eu nunca tinha visto pessoalmente, um dos blocos que a gente viu era um bloco de pessoas cristãs evangélicas com camisas com mensagens bíblicas, isso no meio do carnaval, né? Com mensagens bíblicas, todos paramentados, com instrumentos, tocando música cristã com um ritmo mais acelerado, vamos dizer assim. Teve a irmã que nos antecedeu, que é especialista em música, não entendo muito bem, só aprecio a boa música. E aí tocando, e algumas jovens, homens, alguns jovens, moças e rapazes, distribuindo literatura ali naquele meio. Algumas pessoas aceitavam com respeito, outras pessoas choravam, outras pessoas debochavam, outras ironizavam. Era todo tipo de sentimento ali. Até as autoridades que iam, porque ia o governador do estado, iam outras autoridades, secretários, pessoas convidadas de outras partes do país, governadores de outros estados, né? Eles também chamou a atenção. Aí lá vem o questionamento. Isso é certo ou é errado? Esse tipo de arte ali no meio do carnaval dos crentes, é certo ou é errado? Irmão, eu não vou dar a minha opinião. E eu acho que a gente não deve julgar. A gente deve se basear naquilo que Paulo falou. Não podemos debater opiniões, né? Se alguma alma aceitou e conheceu a Jesus naquele meio, quem somos nós para julgar? Então, o esporte, a arte, o entretenimento, ele faz parte da nossa vida. Agora, nós precisamos saber como usar com sabedoria. E o terceiro e último exemplo que eu gostaria de dar, para encerrar essa pequena palavra, é em relação à TV, à televisão. Quando eu era adolescente, né, tem uma denominação que eu não vou falar, não era só uma, tinha algumas, né, que era proibido ter televisão. Você não podia ter televisão em casa, televisão era considerada até pecado, né? Não era possível ter. Era a cultura da época. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, até porque depois que eu aprendi algumas coisas biblicamente falando, e após o meu curso de teologia, que esclareceu ainda mais, fiz o curso de teologia na Assembleia de Deus, a gente vai aprendendo a melhor interpretar e pede ao Espírito Santo para nos guiar na interpretação da Bíblia. Mas não podia. Nenhum crente daquela denominação podia ter televisão, aquilo era errado. E o tempo foi passando. E hoje, aquela denominação tem uma rede de televisão, uma rede de rádio, pela qual a palavra de Deus é pregada, semeada. A palavra de Deus é anunciada. E nesses tempos de pandemia, em que nós estamos presos nas nossas casas, se não fosse um dos instrumentos que é a televisão, a palavra de Deus não chegaria para muita gente. Eu tenho assistido alguns cultos pela televisão e são muitas, centenas de pessoas se entregando a Jesus, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador através desse meio. Então, irmãos, eu penso que dentro dessa diversidade que é o povo de Deus, dentro dessa quantidade de denominações às quais nós servimos, porque nós não somos, nós defendemos também bandeiras denominacionais, não no sentido de nos separar, mas no sentido de cada um se sentir melhor, a multiforme graça de Deus, se sentir melhor ali onde está servindo a Deus, né? Porque senão era uma igreja única. Então nós nos servimos melhor, mas nós não podemos ter divisão. Não podemos ter divisão.
E a gente precisa utilizar esses instrumentos, a arte, o esporte, o entretenimento, a música, todas essas formas de cultura, né, e de esportes para poder pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é muito atual e ela é o alimento para a nossa alma. Né? Nesses tempos de pandemia, Coronel Terra e diletos irmãos, a gente tem dito assim, que a gente deve orar, se humilhar. A gente diz, não, a palavra de Deus diz que nós devemos orar, nos humilhar, reconhecer o nosso mau caminho, mas também nós devemos nos arrepender e girar de rumo, mudar o rumo do nosso caminho. Nós não podemos, quando terminar esse isolamento, esse distanciamento, nós não podemos voltar do mesmo jeito. A igreja não pode voltar do mesmo jeito. A igreja tem que entrar em todas as áreas para, com sabedoria. Eu vi a irmã dizendo que certas músicas não são boas, com sabedoria. Né? Você não pode praticar esporte de todo jeito. Você não pode fazer qualquer tipo de arte, mas com sabedoria e com aquilo que a palavra de Deus não reprova. É o campo amoral que a gente falou. Nós devemos servir a Deus com alegria também nesse campo. Então, Coronel Terra, meu amado irmão, Amém. era mais ou menos isso. Eu creio Amém. que o meu tempo já chegou. Bênçãos. 8h31, pelo menos no meu horário aqui. Não. Né? Então, muito obrigado por essa oportunidade. Sim. Olha, muito importante. Gostei muito da sua abordagem. Ela foi muito especial. Realmente é um tema que merece. Foi muito bom você ter explorado a sua própria experiência pessoal no tema. Achei muito relevante isso, porque a gente ouve pouco falar sobre isso. E com certeza, como esse vídeo está sendo gravado, as pessoas vão poder assistir depois também. Isso vai ser muito bom para a gente refletir mais ainda sobre tudo que o irmão falou. Eu vou pedir ao Coronel Vanderlei que despeça o Coronel Eduardo, agradecendo, orando por esse assunto tão importante, né, das artes, do entretenimento, do esporte, para que realmente haja um despertamento, né, um direcionamento dos líderes cristãos para a importância dessa reflexão que foi feita. Né? Nós não podemos barrar o Espírito Santo, não podemos ser obstáculo para Deus nos usar como geração. Né? Eu também entendo que Deus está nos querendo levar a um novo nível, e nós que somos adultos temos uma responsabilidade com a nova geração, com as crianças, com os adolescentes, e nós não podemos ficar, tipo assim, muitas vezes estamos matando talentos, né? Estamos cerceando oportunidades das pessoas avançarem e poderem ser usadas por Deus nessa área do esporte e das artes. Vanderlei, queria que você orasse pelo Coronel Vanderlei, pelo Coronel Eduardo e por esse fechamento dessa palavra. Amém. Senhor. Amém. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor está abrindo os nossos olhos. Porque o Senhor está derramando uma unção, uma visão, um novo tempo. A graça e a misericórdia do Senhor têm se intensificado sobre nós. Senhor, todo o seu arranjo externo, através do que está acontecendo, está fazendo com que haja um arranjo interno da tua igreja, um arranjo interno de princípios e de valores. Nós bendizemos ao Senhor pela tua soberania, pela tua graça, porque o Senhor não perdeu e nunca perderá o controle de nada. E o Senhor é bom o tempo todo. Nós agradecemos ao Senhor pela vida do Coronel Eduardo e pela família dele. Por tudo, Senhor, ele tem feito, ele tem se colocado à disposição do Senhor ao longo desses anos. Pai, que o Senhor aumente ainda mais a tua presença na vida dele, na casa, na família, na parentela, dando cada vez mais, dando sabedoria, dando graça, dando discernimento. Senhor, e nós oramos também por esse assunto tão importante, arte, entretenimento. É desafiador, Senhor, porque, por um lado, nós não podemos deixar de influenciar, não podemos deixar de ocupar e influenciar com os princípios do teu reino, com aquilo, Senhor, que provém do Senhor. E, por outro lado, nós temos que também seguir os limites da tua palavra e do teu Espírito. Mas ainda bem que o Senhor nos deu do teu Espírito, que limita, que nos diz a hora de parar ou a hora de avançar.
Mas, Senhor, o certo é que agora o Senhor está dizendo, é hora de avançar, é hora de ocupar. E eu sei que o Senhor vai nos dar essa sabedoria, eu sei que o Senhor vai derramar da tua luz, para que nós possamos, Senhor, avançar mais com o teu reino, salvar, alcançar pessoas que outrora seria impossível, Senhor, mas que nós precisamos, a luz precisa estar em meio às trevas. Oh, Senhor, nós precisamos estar em meio àqueles que não são nossos irmãos, mas que queremos que eles sejam. Precisamos ter relacionamento com eles. Não é um relacionamento pecaminoso, não. É um relacionamento que leva à salvação, que leva à glória do Senhor, que leva à presença do Senhor. É a hora de nós sairmos dos nossos templos. Tem a hora, sim, de cultuar, mas tem a hora de manifestar o teu poder, a tua graça, a tua sabedoria e levar a tua luz. Hoje nós somos o corpo do Senhor, nós somos a perna do Senhor, a mão do Senhor, os olhos do Senhor. Então, Senhor, continua nos dirigindo para que a gente possa avançar nessas áreas. O Senhor tem levantado homens e mulheres que temem o Senhor nessas áreas. É hora da igreja apoiar, é hora da igreja se juntar, é hora da igreja entrar. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Coronel Eduardo, muito obrigado. Obrigado, Coronel Vanderlei. Deus abençoe grandemente. Obrigado mesmo. Foi uma muito boa palavra.